não sei o que comer. Uma hora um alimento faz bem, outra hora faz mal. Um diz uma coisa, outro diz outra. Estou muito confusa sobre esse assunto que eu quero falar nesse vídeo. Meu nome é Fernanda Kionka, sou especialista em alimentação plant-based e compartilho aqui as principais estratégias para te ajudar a fazer uma alimentação verdadeiramente saudável, sem carne e laticínios. Então, para começar esse vídeo, fazer um contexto, né, então, do que seria, né, por que a gente tem tanta dificuldade, por que a gente realmente não consegue encontrar um consenso em relação à alimentação, por que é tão complicado isso? Então, para embasar isso, eu queria trazer um pouquinho a fala do Dr. T. Colin Campbell, que é um grande cientista, né, o pioneiro da alimentação plant-based. Ele é muito prestigiado, né, lá fora, tem 60 anos dedicados a estudos em relação à alimentação e doenças, né? Então ele tem aí grandes livros, assim, realmente ele é muito especializado nesse assunto. Então eu queria trazer um pouquinho, tá, o ponto de vista dele, que não é meu, eu quero trazer para vocês, mas que eu achei muito interessante, tomei nota aqui. Então o que o Dr. T. Colin Campbell afirma, tá? Esse que é um dos grandes motivos do porquê as pessoas estão muito confusas em relação ao que é se alimentar, o que é saudável, o que não é, seria uma quase completa falta do estudo, né, de ensino de nutrição nas próprias escolas de medicina. Então, realmente, a maioria dos médicos, infelizmente, não estão assim capacitados na área da nutrição, né? Eles não têm realmente essa faculdade, infelizmente. Então, segundo ele, né, como sociedade, somos ensinados a reverenciar tudo que os médicos nos dizem, mesmo quando eles não são ensinados nada sobre nutrição. Então, não é difícil de entender porque o público em geral não sabe muito o que deve comer. Então, inclusive, eu vou deixar o link, né, a referência de onde é que eu tirei, se quiser conferir. Então, eu achei interessante esse ponto de vista dele, porque se a gente pensa assim, se nem os próprios profissionais de saúde entram num consenso, quem dirá nós, mortais aqui, vai conseguir também se achar nesse processo todo, né? Então, assim, e muito também, né, tanto na área da nutrição, né, a própria faculdades, universidades em geral, elas têm, sei lá, elas não conseguem muitas vezes, né, em sua maioria, né, não conseguem acompanhar os avanços, né, dar conta de acompanhar todos os avanços da ciência, tá realmente por dentro de tudo isso, né, então às vezes demora para chegar, então às vezes tem esses currículos que estão aí há décadas, né, sempre sem muitas mudanças, né? Então é uma coisa que demora, a ciência avança muito rápido, mas até que isso chegue para nós leva um tempo, né? Só que a gente não tem como esperar, não pode estar vivendo assim como se estivesse há 30 anos atrás, né? Muita coisa mudou, muita coisa nova chegou, muitos estudos chegaram aí para trazer tudo isso, né? Então como é que a gente se acha nesse mundo todo, né? Então assim, primeira coisa, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu também tinha essa confusão, eu também me sentia muito confusa, porque, né, uma hora tu vai, sei lá, consulta um profissional, ele orienta de um jeito, aí tu vai com outro, né, eu queria realmente, anos atrás, eu tava nessa busca de fazer uma alimentação verdadeiramente saudável, né, eu queria perder peso, mas no fundo eu queria mesmo era estar mais saudável. E eu não conseguia me achar nisso todo, né? Então, como é que foi que eu consegui encontrar um caminho, né? Então, assim, uma das coisas que me fez, assim, chegar até no estilo de vida plant-based, alimentação plant-based, foi uma busca incessante para uma alimentação verdadeiramente saudável. Então, quando eu comecei a ir atrás disso e buscar em fontes assim como muitos assim médicos da área de prevenção, na medicina preventiva, né, não só de tratar o sintoma, mas sim da gente conseguir fazer o que é possível, né, para reduzir o risco de desenvolver doenças, para a gente conseguir ter uma vida longa, viver bem, saudável, né? Então eu fui realmente buscar dentro desses grandes especialistas internacionais lá fora, né, esse assunto sobre realmente como prevenir, né? Fala da prevenção. Então foi lá, né? Então nesses grandes especialistas que eu encontrei a resposta, né, da alimentação à base de plantas, né? Alimentação com vegetais, alimentação plant-based. Então assim, o que eu quero te dizer? Eu não tô aqui para te dizer o que é certo e errado. Eu tô aqui para te
te mostrar esse universo, porque, por exemplo, é um assunto ainda que a gente tem pouco acesso, né? A maioria das pessoas não tem acesso a essas informações porque elas estão em grande parte em língua inglesa. Então ainda tem já grandes, bons profissionais, excelentes profissionais aqui no Brasil, já que já trabalham nessa linha, mas pela demanda que existe ainda são poucos, são raros, mas já cada vez mais eu vou descobrindo, nossa, acho muito legal tudo isso, né? Fico muito feliz em ver esses excelentes especialistas aqui do Brasil, médicos e nutricionistas já entendendo, né, já estando por dentro do que tem de melhor hoje no mundo em relação à alimentação, né, a relação da nutrição moderna mesmo, né. Então, assim, então, o que é o meu papel aqui, né? A minha missão aqui é trazer para vocês esse universo, né, que existe essa possibilidade de fazer uma alimentação verdadeiramente saudável e não que a gente achar que vai comer um peito de frango e achar que está fazendo uma alimentação saudável, né? Então, assim, fica por dentro, vem aqui comigo, tá? Então, eu queria te mostrar uma tabela da Associação Americana de Medicina Preventiva, tá? Só para a gente deixar mais claro, assim, poxa, mas o que é saudável, o que não é? Então, eles fizeram uma tabela, a gente para entender de uma forma geral esses alimentos, né? E a gente poder, porque quando a gente conhece e sabe do que a gente está lidando, com o que a gente está lidando, a gente consegue fazer escolhas melhores. E no momento que a gente faz escolhas melhores, né? Então, melhor para nossa saúde, melhor para nossa vida, enfim, a gente vai perder peso, então, tudo de bom, né? O que acontece ali, ó, nessa primeira tabela, tem ali, ó, alimentos pra gente comer menos, né? Ele diz para menos enfatizar, assim, no sentido para não dar prioridade, para comer menos, reduzir, tá? De forma mais simples, assim. Então, o que ele fala de alimentos processados, alimentos de origem animal, porque eles teriam poucas substâncias que seriam preventivas às doenças, né? Então eles não são ricos em antioxidantes, vitaminas, minerais e tal, de uma forma que pudesse prevenir as doenças, né? Tem pouco isso. E também eles podem conter substâncias que promovem as doenças. Então por isso que esses alimentos, eles sugerem que sejam reduzidos o consumo, né? Onde estão eles? Olha só. Por exemplo, ali, olha só, o óleo, né? Porque tem muita gordura, né? Tem muita gordura. O leite, né? O dairy é o leite, os laticínios, né? Também. Por exemplo, aqui tem o peixe, também colesterol, ovo, colesterol. Ali tem o poultry. Poultry é como se fosse as aves, né? Então, frango, peru, todas essas coisas também. Muito colesterol. Né? Por exemplo, ali, ó, carne processada, nem se fala em refrigerantes, né? Os refrigerantes soda, que eles chamam de refrigerantes, confection seriam, esses docinhos, essas bobagemzinhas, entendeu? Também muito açúcar. Os snack foods, eles chamam de, por exemplo, as batatinhas fritas, esses Doritos, essas coisas todas, né? Então, tudo isso aqui tá em vermelho, é que realmente a gente precisa comer, assim, evitar o máximo possível, né? Então, assim, a gente consegue entender melhor, né, esses alimentos. Aí o que tá ali em amarelo, que é pra gente ter um certo, né, um certo cuidado ali em relação, ó, amarelo, o óleo, ele tem ali uma certa concentração de gordura saturada, a gente precisa cuidar, né? Por exemplo, ali o leite tem uma certa quantidade de colesterol também, né? Então, os laticínios também, atenção. O peixe, né, também muito calórico, o ovo calórico, as aves calóricas, né, então tem muitas calorias, precisa ter cuidado também, né, a gordura trans que tem ali no óleo também, muitas vezes, nos laticínios, as gorduras saturadas no peixe, nos ovos, nas aves, que mais ali, ó, na carne vermelha, né? E o colesterol também na carne. Então, tudo a gente precisa estar atento a esses alimentos, porque realmente eles têm essa quantidade, né, que a gente precisa estar atento, né? E o verde é uma quantidade, assim, que seria boa, né? Então, por exemplo, ali, né? Então, o verde, né? Por exemplo, aqui, ó, os alimentos pra gente enfatizar, pra gente comer mais, né? Então, olha lá. Vegetais, né, que ele tem uma quantidade baixa de calorias, também pouco açúcar, né? Então, assim, não tem colesterol, enfim, assim,
as ervas e as especiarias também, as ervas aromáticas, né, especiarias também. Então ali tudo tem as leguminosas, né, os grãos integrais, as oleaginosas e as sementes são as únicas que a gente precisa realmente ter um cuidado para não comer demais, porque elas têm uma quantidade grande, elas têm muitas calorias, são mais calóricas, né? E também tem um pouco mais de gordura saturada. Então elas são super saudáveis, mas a gente precisa comer aí com moderação, não dá para, né, abusar. Então por que esses alimentos assim de origem vegetal ali, baseado em plantas e tal, eles são, o que eles falam, né, de enfatizar, de comer mais, de forma integral, né, em geral, o que acontece, né, esses alimentos, eles têm pouca ou quase que não tem praticamente substâncias, né, em geral, eles não têm substâncias. Por quê? Porque esses alimentos, eles não têm substâncias que promoveriam doenças, né, e também, olha, conteriam centenas de substâncias naturais, como os fitonutrientes, que poderiam proteger, né, contra o câncer, contra as doenças do coração, osteoporose e outros problemas crônicos, outras doenças crônicas, né? Então, assim, esses seriam os alimentos para enfatizar, né, realmente os vegetais, as ervas. Então o que acontece, né? Quando a gente consegue entender os alimentos, é muito maior do que a gente pensar numa dieta tal que está estritamente focada no emagrecimento, né? Por exemplo, sei lá, fazer low carb, dieta proteína e que o resultado é emagrecimento. Então, se a gente volta e fica pensando só, sim, elas emagrecem, eu já experimentei todas elas, né? Então, já emagreci fazendo essas dietas, mas assim, a que custo, né? Porque não é porque a gente está mais magro, a gente está mais saudável. Então, muitas vezes a gente atinge emagrecimento com essas dietas, mas não se dá conta que são alimentos, quando faz faz uma dieta que tem muita carne, né, e tal, que aumenta o consumo de gordura saturada, de colesterol, né? Então, assim, além de ser alimentos bastante calóricos também, gordura trans. Então, a gente não consegue, às vezes, prestar atenção, né? Então, vai mais além, a gente tem que ir mais além do emagrecimento, né? Então, pensar no que é verdadeiramente saudável. Porque quando a gente consome um alimento verdadeiramente saudável, ele não vai fazer mal para o nosso organismo. Pelo contrário, ele vai nos proteger, vai fazer a gente reduzir o peso, né? Vai reduzir o risco de desenvolver doenças, vai fazer com que a gente consiga ter uma qualidade de vida maior, né? Viver mais e viver bem. Então, tem uma série de benefícios. Então, por isso que eu digo assim, toma cuidado quando a gente vê, muitas vezes a gente vê na internet, um prato super saudável. Esses dias eu vi um prato fit saudável. Aí tinha lá uma porção que era um alfacezinho, um tomatinho, tá beleza. E aí depois tinha lá uma panqueca feita com ovo e depois dentro tinha recheio com frango. Então tu imagina, né? Então o frango não tem fibras, cheio de colesterol, cheio de hormônios, cheio de gordura. Muitas vezes tem sódio também. Aí tem ali também, tinha o queijo, ainda coloca um queijinho por cima também, super cheio de gordura, né? Então, como que aquilo ali é saudável? Não pode ser saudável, né? Não é porque ele emagrece, não é porque aquele prato pode ajudar a fazer um certo emagrecimento, mas a gente não pode considerar que é um alimento saudável. Porque quando a gente vê aqui, né? Então, o que é verdadeiramente saudável? Então, a gente consegue, nessas tabelas, a gente consegue entender melhor aquilo que é realmente saudável. Então, quando a gente faz uma alimentação plant-based, baseada em planta, nos vegetais, né? Verdadeiramente saudável, a gente realmente consegue ter todo essa leque de benefícios, né? Como eu falei. Então, isso que precisa entender. Então, assim, o que eu vejo, né? Isso tudo precisa fazer sentido para ti, né? Então, quando eu tive acesso a essa informação, coisas eu não sabia. Eu não sabia que o frango era cheio de gordura. Eu não sabia que o queijo era cheio de gordura. Eu não sabia que gordura saturada em excesso fazia mal. Eu não tinha a menor ideia. Eu só queria emagrecer. Só que quando eu comecei a me preocupar com a saúde, peraí, além de ser magra, eu quero ser saudável. Além de ser magra, eu quero viver muito e quero viver bem. Além de ser magra, eu quero ter, né, eu quero estar com a pele bonita, eu quero ter disposição, enfim.
Então, eu preciso ir além disso, né? Então, eu comecei a entender, não, mas espera aí um pouquinho. Então, por que eu vou fazer uma alimentação com esses alimentos que tá ali, né? Eles, próprios especialistas lá nos Estados Unidos, estão dizendo que são alimentos que a gente precisa ter um cuidado, né? Então, não faz sentido. Só que, muito além do que eu vou por aquele caminho ou pro outro, isso tudo precisa fazer sentido, sabe, pra ti. Porque se a gente não encontra sentido, se a gente ouve isso, tá, mas mesmo assim eu não faz sentido pra mim, aí fica difícil, né? Então a gente precisa, como eu falei, não tem certo, não tem errado, e o meu papel aqui é trazer pra vocês essas informações, esse conhecimento todo que eu descobri lá fora, que realmente há 4 anos, né, eu sigo esse caminho, uma alimentação plant-based, uma alimentação verdadeiramente saudável, sem carne e laticínios, né, e desde então nunca mais fiz dieta, né, eu não uso remédio, tô sempre fazendo os exames e tá tudo ok. Então, assim, eu quero trazer essas informações para vocês, para que vocês possam ter conhecimento e poder fazer escolhas melhores, né, cada um com a sua consciência, né, então cada um da sua forma, porque tudo isso precisa fazer sentido, porque uma vez que faz sentido, sabe? Quando tu se depara a esse tipo de conhecimento, informação, e quando aquilo realmente faz sentido para ti, a gente não fica mais indo de um lado para o outro, a gente não fica mais insegura no caminho que a gente está seguindo, né? Eu já não me sinto mais insegura, eu realmente tenho essa segurança, essa certeza que é o melhor caminho que eu posso estar fazendo para mim é seguir uma alimentação plant-based, uma alimentação verdadeiramente saudável, sem carne e laticínios. Então, não sei me conta aí o que tu achou desse vídeo, se tu curtiu, né? Deixa o teu like, compartilha. Então, e aí te inscreve no canal para assistir, né? Para conseguir receber a notificação dos próximos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos, tchau, tchau!